Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam assistindo nosso vídeo. Está entrando mais uma edição do programa Tudo Aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. E eu tenho a honra hoje de entrevistar os narradores preferidos. André Rei, narrador dos canais Esporte Interativo, já narrou diversos jogos de Champions League e entre outros campeonatos. Tudo bem com você, André? Tudo bem, Vitor. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem comigo. Eu quero começar perguntando, como é que você está lidando com essa pandemia do coronavírus? Tô isolado, Vitor. Tô como todo mundo deveria estar, né? Todo mundo que puder ficar em casa, deveria estar da mesma forma. Trabalhando de casa, fazendo programas que a gente é escalado, né? A gente tem feito programa diário. Temos narrado também alguns jogos históricos e eu tenho feito tudo da minha casa. A gente tem um aparato tecnológico aí para poder narrar também de casa. Então, é o que eu tenho feito nessa pandemia, cara. Me cuidado e trabalhado de casa. Agora eu queria que você falasse do seu carinho pelo futebol baiano. Na verdade, eu tenho um carinho pelo futebol não só da Bahia. Eu morei na Bahia, então acaba ficando mais evidente, mas eu gosto muito do futebol fora dos grandes centros, né? Do Nordeste, o futebol da região norte do Brasil, o futebol que fica escondido no Centro-Oeste. Enfim, eu acho que o Brasil é um país muito grande e que fica com o futebol focado só Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. E o futebol não é só do sul e do sudeste do Brasil. Você hoje tem grandes representantes do futebol nordestino na primeira divisão, você tem grandes representantes nas outras divisões, você tem uma história do futebol lá, de grandes jogadores revelados. Então, eu respeito muito e admiro muito o futebol que é jogado nessas localidades que ficam, às vezes, longe da mídia. Sim, você acha que por causa do seu pai ser jornalista, pra quem não sabe, você é filho do jornalista Hermano Henning, você acha que por causa do seu pai estar sempre em contato com o mundo da comunicação te influenciou a seguir esse caminho? Ah, sim, sim. Desde pequeno que eu vejo, que eu convivo com jornalismo, que eu vejo meu pai fazendo matéria, que eu vejo meu pai viajando para poder cobrir grandes histórias. Então, não tenha dúvida que me influenciou bastante. Sim, como foi o seu primeiro contato com a narração? Foi na brincadeira, assim, brincando quando eu era garoto, de jogar futebol de botão, de ficar narrando, de narrar os jogos que tinham na hora do recreio lá na escola, de ver jogos na televisão e ficar narrando como se fosse um profissional, tá? De brincadeira, né? Então, mas muito novo, muito garoto, sei lá, com 6, 7 anos eu já brincava de narrar, já brincava de fazer isso com o meu gravador, tal. Então, começou muito jovem. Sim, você durante o período, você foi locutor musical. Como foi essa experiência? Na verdade, assim, eu trabalhava numa rádio em Salvador que tinha a parte de notícias e tinha a parte de música. Tocava música como várias rádios hoje tocam. E o locutor que ia entrar de férias, surgiu a vaga. Iam contratar uma pessoa para cobrir as férias dele. E, pô, o salário era legal, tal. Então eu pedi. Falei, pô, deixa eu fazer. E aí me deixaram fazer, e acabou que eu fiz as férias dele, aí outro cara saiu de férias, eu entrei também. Então eu fiz uns 2 ou 3 meses. Foi legal, foi uma experiência bacana, porque eu aprendi a mexer nos equipamentos. Na época você não era só locutor, né? Você opera, geralmente é assim no rádio, você é o locutor e opera. Solta os CDs, na época CD. Então eu aprendi a fazer tudo isso e foi bem legal, foi bem legal. Foi uma experiência que eu trago com carinho também. Antes de você se tornar narrador, você trabalhou em várias outras funções, como repórter, apresentador, etc. De certa forma, fazer outras funções é positivo para já ter uma noção de como funciona o mundo da TV? Sim, eu recomendo para todo mundo que passe pela reportagem, seja repórter e aprenda de tudo. Vá buscar saber o que o produtor faz, o que o editor faz, como ele faz, como que entender
o pessoal da técnica, como que funciona tal equipamento, e procure, seja curioso e transite em todas as áreas que você puder, porque vai te ajudar muito na hora do seu trabalho final, você entender o que cada pessoa faz, o que é que cada pessoa faz, como que cada pessoa faz isso. Eu acho bem interessante. Eu sempre fui muito curioso e sempre procurei muito saber essas coisas. Sim, foi a partir da Rádio Transamérica que você passou a trabalhar como narrador. Você participou de vários eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, na Fórmula 1 também. Dá pra dizer que foi na Rádio Transamérica que te revelou como narrador? Como narrador, sim. Narrador foi minha primeira experiência, foi lá. O Éder Luiz, que era meu chefe, me colocou no fogo uma ou duas vezes lá, pedindo minha ajuda. Narra aí para mim. E aconteceu isso na Fórmula 1, aconteceu isso no vôlei durante os Jogos Olímpicos, e aí depois ele me convidou, aí oficialmente, falou, você não quer passar a narrar? Vamos começar a narrar, tal, e aí eu topei e aprendi bastante, e aí vim realmente a ficar conhecido no esporte interativo, mas foi na Rádio Transamérica que eu fiz essa transformação de repórter em narrador, sim. Sim, a partir de 2006 você foi contratado pelo Esporte Interativo, onde você está até hoje narrando diversos jogos, né? E como você vê o atual momento do canal? Cara, é um momento diferente, né? Porque a gente não tem mais o canal linear, né? O canal 24 horas lá na grade de programação nas operadoras, mas a gente continua fazendo as nossas transmissões, os nossos programas, seja via internet, seja nos canais da Turner. Então, assim, é um momento diferente, mas é um momento especial também, porque o esporte interativo está vivo, tem Champions, Brasileirão, tem Nations League, tem muita coisa para a gente fazer. E então eu tô animado como sempre. É sempre muito bacana ter o desafio de trabalhar no esporte interativo. Sim, você já narrou diversos jogos de Champions League no esporte interativo, entre eles diversas viradas históricas, por exemplo, eu no ano passado acompanhei Liverpool 4, Barcelona 0, um jogo emocionante, né, que você narrou, mas eu queria saber, qual foi o jogo mais emocionante que você já narrou de Champions League? Eu acho que foi o Barcelona e Paris Saint-Germain, né? Barcelona e PSG, 6-1, resultado atípico, jogo atípico, então acho que foi esse aí, foi essa goleada aí do Barcelona. Sim, durante alguma vez todas as suas narrações, já aconteceu algo bastante inusitado que você não esperava que acontecesse de jeito nenhum? Cara, acontece, de vez em quando acontece algum problema técnico. Uma vez narrando um jogo, a torcida começou a querer invadir a cabine. Nossa. Já acontece, de vez em quando acontece assim algumas coisas. Geralmente a parte técnica, cai um sinal, cai o retorno, e você tem que seguir narrando sem ouvir o seu companheiro, enfim, isso aí acontece, mas não é com tanta frequência assim, acontece de vez em quando. Então esse é o tipo de desafio maior que você tem que lidar, são os desafios técnicos. Sim, qual a melhor forma para se narrar? Sendo autêntico, eu acho. Sem imitar ninguém, né? Sendo você mesmo, colocando a sua cara na transmissão, mostrando a sua personalidade. Acho que é a melhor forma. Sim, eu vi uma entrevista sua pro Bolívia, do canal Desimpedidos, né? E você que você disse que você queria ter narrado 7-1 só para cornetar, né? Que você disse que é o jogo ideal para você narrar. Conta mais sobre isso. Na verdade, assim, não era só para cornetar, não. Era para narrar mesmo, para ter experiência de narrar um jogo de Copa do Mundo, no esporte interativo, que eu ainda não tive. E, sim, aí eu teria, assim, feito críticas, eu acho que muito fortes, caso eu estivesse narrando. Então, eu gostaria de ter sido uma das vozes a narrar esse momento que entra de uma forma triste, mas que entrou para a história, né? Então, eu gostaria de ter feito esse jogo, sim. Sim, e eu queria saber qual você acha que deve ser o momento ideal para o retorno do futebol brasileiro? O Campeonato Carioca já retornou, né? Que tá tendo essa polêmica toda com a Globo, Flamengo e tal, né? Não vai ter mais transmissão e meio que o Campeonato Carioca voltou meio que forçado, né?
Mas e para os outros campeonatos estaduais em geral, né? E para o Campeonato Brasileiro, que já tem até a previsão para a CBF para voltar. Cara, os campeonatos estaduais, cada estado tem que saber qual é a hora melhor para voltar, né? Não dá para você ter uma ideia geral. Eu acho que poucos estados no Brasil estão com a pandemia controlada, se é que tem algum estado controlado onde já possa voltar a jogar bola. Me parece uma maluquice estarem jogando bola agora. E sobre o Campeonato Brasileiro, acho difícil também, porque o país é muito grande, então você vai ter estado já melhor do que outros. Então, assim, eu acho que é uma decisão bem difícil a ser tomada. Não sei quando, mas tenho certeza que não seria hoje, que nem estão jogando bola já no Rio de Janeiro. Sim, agora eu vou fazer uma pergunta que eu estou fazendo para todos os comentaristas, jornalistas esportivos que eu estou entrevistando, porque eu acho que é importante saber a opinião de cada um, né? E a minha pergunta é, como você avalia a nova MP que dá poder aos clubes mandantes de negociarem os seus jogos? Cara, assim, se os clubes estão satisfeitos, parece bem razoável. Eu acho que foi uma medida esquisita. Foi uma medida que ela veio do nada, assim, né? Ela veio do nada. Não teve tanto debate assim, não teve. Então, eu não saberia te dizer se vai ser bom ou não. Mas ela tem que ser debatida. Ela tem que ser debatida e se os clubes entendem que ela vai ser boa, ok. Mas eu só achei esquisita a forma como foi, a pressa como foi, um belo dia aparecer a MP do nada. Mas acho que o assunto tem que ser debatido. Sim, agora eu vi também, que até acompanhei, você virou por um dia narrador de eliminação de BBB, né? Você narrou a eliminação do participante, o Daniel, na situação, né? Que eu adorei. E como surgiu essa ideia? A galera pediu, assim, viu que eu estava comentando bastante nas mídias sociais e pediram para eu narrar uma eliminação e tal. E aí um dia eu liguei a câmera e narrei e tal, mas foi mais para brincar, para fazer uma live ali, conversando com o pessoal. Foi uma brincadeira. André, eu vi aí que no seu estúdio você tá cheio de instrumentos musicais e tal. Eu imagino então que você deve gostar muito de música. Você tem algum estilo musical preferido? Eu gosto de rock, cara. Gosto de pop rock, gosto de tudo que você consegue tocar. Eu não gosto muito de música tecneira, não. Música techno. Rap também é mais difícil, porque não tem um instrumento ali mais fácil para tocar. Então eu gosto de música que dá para tocar no violão. Sim. Agora, para encerrar nossa entrevista, tem alguma modalidade esportiva que você ainda deseja narrar? Ou modalidades esportivas que você já narra, mas quer narrar em outras categorias? Eu gostaria de narrar basquete de novo, cara. Eu gosto muito de narrar basquete. Já narrei NBA, já narrei seleção brasileira, já narrei algumas competições de basquete. Então eu gostaria de voltar a narrar basquete, porque é um esporte muito, muito gostoso de narrar, um esporte emocionante. Então, se eu pudesse escolher um esporte para voltar a narrar, seria o basquete. Sim, bom, nossa entrevista está terminando. Obrigado a todos pela audiência do programa Tudo Aqui. E eu queria agradecer você novamente, André Henry, a gente tinha feito uma entrevista, já tinha feito essa entrevista lá no início da semana, acabou não deu certo porque por problemas técnicos meus, né? Então, obrigado de novo por a gente ter refeito essa entrevista. Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Valeu, um abração para você, Vitor, e parabéns aí, tá bom? Obrigado, Valeu. abraço. Muito obrigado a todos pela audiência e tchau. Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Valeu. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau.